Nesta quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, os vereadores se reúnem para mais uma sessão virtual para debater projetos relacionados ao combate do coronavírus. A transmissão da sessão será ao vivo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube. O colapso na saúde nunca esteve tão perto. Aproximadamente 300 pessoas estão na fila para internação para ter direito a um respirador. Quais vidas salvar em meio à pandemia? Seria ético usar a idade como critério? Eu converso com a geriatra Ana Cristina Canedo, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. E eu gostaria de começar perguntando se, na sua opinião, seria ético usar a idade como critério para decidir quem vai usar o respirador. Obrigada, Ingrid, pelo convite. Ao meu ver, a utilização da idade como critério inicial não é ético. É um critério, é uma discussão muito complexa que vem sendo discutida por todo mundo. Existem vários protocolos a serem utilizados para essa tomada de decisão, que é uma decisão muito complexa, mas que, infelizmente, a gente vai se deparar, a gente vai se defrontar aí em meio a essa epidemia, em que a escassez de recursos vai acontecer, muito provavelmente. Então, o nosso princípio norteador, o que a gente tem que pensar, é que a gente tem que tentar salvar o máximo de vidas possíveis. E é por esses motivos que os critérios eles são selecionados. Quais critérios nós vamos utilizar para definir quais são os indivíduos que realmente vão se beneficiar dos recursos, né? Nesse momento, no estado do Rio de Janeiro, um comitê se formou com representantes de várias sociedades médicas importantes para se definir essa questão, justamente para se definir quais são os critérios que nós vamos utilizar no estado do Rio de Janeiro e a garantir que a idade cronológica, a idade como número não vai ser utilizada como critério inicial, pois a gente entende que não é um critério justo, não é um critério excludente e pode representar, inclusive, discriminação etária. Né? Nós sabemos que as pessoas elas estão envelhecendo bem, muitas pessoas de idade avançada são robustas, são saudáveis, teriam uma boa expectativa de vida caso recebessem os recursos que irão ser escassos aí adiante. Então, são selecionados critérios baseados na ciência, baseados na literatura, para se definir quem vai se beneficiar. E esses critérios, eles dependem muito da gravidade da doença, eles dependem das doenças crônicas que cada indivíduo traz, isso é muito importante. E a idade, ela pode ser que entre como critério final de desempate. Muito obrigada pela participação. A dificuldade de aceitar as mortes repentinas provocadas pela pandemia do novo coronavírus está trazendo problemas emocionais gigantescos para a população. Medo e ansiedade passaram a fazer parte da rotina das pessoas. No Rio, aumentou muito o trabalho do Instituto Entrelaços, que dá apoio psicológico não só a médicos e enfermeiros que estão na linha de frente de combate à doença, como também à população em geral. Érica, muito obrigado pela sua participação aqui na Rio TV Câmara. Gostaria de saber inicialmente o que é o Instituto Entrelaços. Olá, obrigada pelo convite. O Instituto Entrelaços é um espaço aqui no Rio de Janeiro que funciona exclusivamente para o atendimento de pessoas enlutadas. O Entrelaços nasceu em 2012 com 3 braços de atuação: a assistência psicológica a pessoas enlutadas, a educação continuada, a gente oferece uma série de cursos para profissionais de saúde pensando a intervenção de luto, que é muito focal e específica, e tem um braço corporativo onde a gente atua com situações de emergências, crises e catástrofes. Então, é esse espaço de formação e assistência psicológica dentro de um contexto muito específico, que é a morte, morrer, luto, perdas e terminalidade. O serviço de vocês é gratuito? Vocês são uma ONG? Como é que funciona? Não, ele é um espaço, né, particular, é um instituto de psicologia, mas a gente tem um braço social. A gente tem um ambulatório de intervenções e suporte ao luto, que funciona na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro, e na sede do Entrelaços, onde a gente oferece
atendimento gratuito e com valores sociais, mas a gente é uma empresa, né, com CRP jurídico, CNPJ, é uma empresa, na verdade, né? E o que se fala para uma pessoa numa situação como essa? A gente diz que a gente costuma, no momento de angústia, falar demais. E a gente, nesse momento, tem que escutar. Acolhimento, suporte, né? Assim, a ideia de que a gente pode oferecer escuta sem julgamento. Escuta permitindo a expressão e a dor emocional. O que a gente sabe é que todas as questões que envolvem o luto da morte no novo coronavírus é de risco emocional grande, pela ausência de rituais fúnebres, pela ausência dos familiares nesses cenários de cuidado. Então, a dor emocional pode ser mais intensa do que normalmente é. E tudo que a gente não deve fazer é silenciar esse mal-estar, deixar as pessoas chorarem, prantearem as suas dores, né? E individualmente, como cada um vai responder. Mas não devemos inibir o processo de sofrimento das pessoas. Érica, muito obrigado pela sua participação aqui na Rio TV Câmara. A Prefeitura autorizou a abertura de lojas de tecidos e de armarinhos. Esses estabelecimentos vendem material necessário para a confecção de máscaras. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do município, as lojas de comércio de tecidos, armarinhos de artigos de aviamento para costura ficarão abertas das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. A Prefeitura também liberou a volta das feiras livres, mas com restrições. O feirante precisa usar máscara de proteção, ter álcool 70% para uso próprio e dos clientes, manter distância entre as barracas, afixar cartaz com normas e orientações de higienização. O consumo da barraca de pastel continua proibido. O pedido deve ser feito para viagem ou delivery. Como será que ficam os direitos do consumidor em tempos de pandemia do coronavírus? O Procon RJ lançou uma campanha Contrato não é papel, contrato tem rosto, para orientar o consumidor como ele deve agir em tempos de pandemia do coronavírus. Eu vou conversar com a assessora jurídica do Procon RJ, Renata Rubac, que vai contar pra gente quais têm sido as principais reclamações do consumidor durante a pandemia. Renata, por que o Procon decidiu lançar uma campanha nesse momento de pandemia? Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo os consumidores. Essa campanha ela foi idealizada não só pelo Procon Carioca, outros órgãos de defesa do consumidor também, professores da área de direito do consumidor, advogados, e o intuito é fomentar o diálogo e a negociação entre as partes nos seus contratos. A gente sabe que a pandemia atingiu diversas pessoas, de diversas formas, né? E aí a gente acabou decidindo por aderir a essa campanha para incentivar que os consumidores façam as negociações, entrem em contato e façam a negociação com o fornecedor para chegar num bem comum aí a todos, né? Essa que é a ideia da proposta dessa nossa campanha. E como é que funciona essa campanha, Renata? A campanha ela funciona através de ações educativas, né? A cada semana a gente levanta um tema de acordo com os assuntos mais demandados, as maiores dúvidas dos consumidores e colocando possibilidades de negociação, né? A gente mostra o problema, leva para o consumidor algumas possibilidades, não só para o consumidor, para o fornecedor também, algumas possibilidades alternativas de negociação, dependendo do caso, para que a gente consiga, né, ter um consenso aí e ter a melhor solução para todo mundo. E nesse momento de pandemia, qual tem sido as reclamações mais frequentes? No âmbito do Procon Carioca, a gente recebeu isso logo no início e ainda perdura muita reclamação a respeito das viagens, né? A gente teve muitos casos de tentativas de cancelamento de viagem por agências ou diretamente com as aéreas, e aí a gente percebeu muita dificuldade nos consumidores para resolver esses casos, e aí grande parte deles a gente entra em contato para negociar com a empresa e para chegar numa solução viável, né, que atenda aí os consumidores. E qual é a expectativa de vocês com relação a essa campanha? A ideia principal é humanizar essas relações de consumo, né? Trazer um pouco da solidariedade, né, com o próximo, não simplesmente
necessariamente, você simplesmente fazer o que está ali no contrato não ser a melhor alternativa nesse momento. A gente tem que pensar também nas consequências dessa relação, né? Porque se todo mundo cancela um contrato, isso vai viabilizar aquele negócio, aí depois não vai ter comércio. Vai além de você buscar salvaguardar o emprego do outro. Você está se ajudando quando você, né, busca alternativas. Renata Rubac, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista e os seus esclarecimentos aqui.